todos, encarnados, desencarnados, sejam todos muito bem-vindos a essa casa de oração. Faltando muita gente todo frio, acho, né, gente? Vou ficar de olho no cobertor hoje. Mas nós estamos aqui, graças a Deus, né? Graças a Jesus. Aqui nós estamos. E hoje, então, vamos preparando vocês. E o que nós vamos ter hoje aqui é uma palestra. Vai ser falado sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Acho que todos já ouviram falar nele, né? Então vai ser sobre ele. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o passe hoje é coletivo. Quem está aplicando o passe em vocês hoje é eles. São esses nossos irmãos do plano espiritual de luz. Podem ter certeza que estão recebendo o passe. Sinta a presença dele, Dr. Bezerra. Sinta a presença do nosso amado Mestre Jesus. Se faz presente no Evangelho da Tarde. E hoje estão aí, ainda com uma palestra sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Então nós vamos ter essa palavra maravilhosa da nossa irmã, né? Que vai falar. Mas antes vamos fazer a abertura, né? Cantando a prece de Jesus. Papai Nosso.
Boa tarde a todos os meus amigos queridos, meus irmãos aqui presentes. Hoje nós temos uma daquelas tardes em que nós ficamos muito felizes, porque se trata de uma tarde especial. É uma homenagem, um reconhecimento, uma alegria que nós aqui usufruímos por poder lembrar, sempre um daqueles nossos queridos irmãos que são colocados na história da humanidade como fachos de luz, porque o nosso divino mestre Jesus, ele, com a música linda cantada pela Dona Santa, acabou de nos relembrar, veio à Terra para nos dar o ensinamento da paz, o ensinamento do amor, através de Maria Santíssima, nossa mãe tão amada. Ele nasce e nos dá todos os exemplos de amor e de paz, através dos seus ensinamentos evangélicos, tudo quanto nós precisaríamos saber para conquistarmos a verdadeira felicidade, uma sociedade justa, feliz, onde todas as pessoas pudessem viver com liberdade, alegria. Mas a gente vai esquecendo. No tempo de Jesus, nem todos foram tocados pelos seus ensinamentos, pois os seus corações ainda eram muito endurecidos. E até agora, os nossos corações ainda são muito endurecidos. E portanto, por esse motivo, Jesus se vale, pela sua bondade e doçura, de outros tantos missionários do seu amor. Missionários estes que são filhos de Deus, como nós. Ou como ele disse um dia, ao entrar na casa de um certo cobrador de impostos, ele disse que a salvação entrou nessa casa hoje, pois esse também é o filho de Abraão, e o Filho do Homem veio encontrar aquilo que estava perdido. Jesus assim se referiu, esse filho de Abraão, a quem ele foi salvar da perdição, que ele foi encontrar esse filho que estava perdido, esse cobrador de impostos na casa de quem ele foi, se hospedar para resgatá-lo para o amor, era um homem chamado Zaqueu. Mas nós vamos falar de Zaqueu daqui a pouquinho, porque essa tarde, como todo mundo sabe, nós estamos para homenagear Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, que é uma dessas luzes, dessas estrelas que são colocadas na história da humanidade para nos lembrar o amor de Jesus, nos lembrar a paz do Mestre, a sua doçura, para nos dar a certeza de que Ele em nenhum momento, o nosso amado Jesus, nos esqueceu e nunca nos deixa solitários na nossa ignorância e na nossa dureza de coração. Ele vem sempre em nosso encontro através de muitos dos seus prepostos. Bezerra de Menezes é um desses. Bezerra de Menezes é um homem que nós conhecemos, um homem comum, que nasceu no século XIX, um pouco antes do advento do Espiritismo. Só que o advento do Espiritismo vem lá na França, através de Allan Kardec. Bezerra de Menezes é um brasileiro, nasce no Brasil no dia 29 de agosto, daqui a 2 dias seria seu aniversário de nascimento. No dia 29 de agosto de 1831, é um cearense, nasce numa cidade chamada Riacho do Sangue. Bezerra é de uma família muito proeminente, uma família muito honrada e de boas posses lá da sua cidade natal, mas seu pai era um homem muito bom, apesar de ter posses, era um homem de um coração muito generoso, muito caridoso, se chamava Coronel Antônio Bezerra, sua mãe se chamava Fabiana. O Bezerra é o último filho homem, é o caçula dos homens, de uma numerosa família. E enquanto Bezerrinha crescia, o menino, chamado Adolfo Bezerra de Menezes, enquanto o pequeno menino Adolfo crescia,
A fortuna da sua família, ela acabou sendo perdida, não por incompetência, mas mais porque houveram circunstâncias políticas que levaram a essa perda da questão do dinheiro da família. A família era envolvida em assuntos políticos, se importava, estava a par dos acontecimentos, e opositores políticos acabaram por causar essa perda da fortuna da família, bem como também o fato do pai do Adolfo Bezerra de Menezes, o coronel Antônio, ser um homem muito generoso, sempre salvava os amigos, saldava uma dívida, assistia um necessitado, e nem sempre ele recebia, né, a mesma consideração, os mesmos cuidados, e por conta de tudo isso, da política e desses amigos tantos a quem ele ajudou, ele acabou perdendo a fortuna. A questão é que o menino Adolfo Bezerra de Menezes, durante o seu crescimento, já não era mais rico. Os irmãos mais velhos já estavam formados ou se formando na faculdade, a maioria deles se formando em direito. Ele, ainda adolescente, desejoso de estudar medicina, veio estudar medicina no Rio de Janeiro, mas já não conta mais com as regalias financeiras. Para ele poder estudar, ele teve uma vida muito humilde no Rio de Janeiro. Então, dos 18 aos 25 anos, que é quando ele se forma, ele estuda medicina, se caracterizando por ser um estudante muito inteligente, muito dedicado, as melhores notas. Logo os professores, os colegas estudantes perceberam que ele era uma pessoa especial, um estudante especial. Os professores tinham muito carinho e deferência por ele. Mas ele leva uma vida bastante simples. Morava num quartinho, praticamente só estudava, lecionava para poder pagar os seus estudos. Então ele lecionava matemática, que a propósito não era o forte dele, ele não gostava muito, mas como muitos o procuravam para dar aulas de matemática, ele se esforçava, dava aulas de matemática, filosofia e muitas outras coisas para poder custear-se a si mesmo, já que não podia contar com mesadas vindas dos pais. E assim, ele tinha aquela vidinha simples, tinha lá um amigo alfaiate, que quando ele precisava de uma roupa, né, ele ia, fazia roupa para ele pagar parceladinho depois ele ia lá honestamente pagando, mas vivia muito simples, né? Um garoto que praticamente só estudava, né, estudava com livros da biblioteca, porque não podia comprá-los, não era dado a festas, nem a nada disso. Mas esse rapaz, quando se forma em medicina, devido à sua proeminência como estudante destacado, ele logo consegue um posto ao lado de um professor, né, como assistente de cirurgia, e depois ele é convidado a trabalhar no exército e assumir o cargo de tenente cirurgião. Tudo o que Adolfo Bezerra de Menezes fazia, ele acabava se saindo bem, porque ele era um trabalhador incansável, ele era um estudioso dedicado, ele era muito gentil com as pessoas, ele tinha um fino trato com todo mundo, uma pessoa muito amável, era uma pessoa esforçada sempre no saber mais, se dedicar cada vez mais. E por todos esses motivos, ele tinha sucesso em tudo aquilo que ele fazia. Estava muitíssimo bem no seu cargo de tenente cirurgião, abriu um consultório no centro da cidade, junto com um amigo que com ele se formou. No início, né, desconhecido ainda, não tinha clientela no centro da cidade, porém, já fazia uma clientela invejável na periferia, junto aos pobres. Lá, junto às pessoas pobres, de quem ele não cobrava, ele atendia, ele ajudava, ele tinha muita pena das pessoas, porque percebia que muitas vezes a doença era resultado da pobreza, da moradia que não era adequada, né? Moradias muito simples, muito mal estruturadas. Ele percebia tudo isso, né? Que muitas vezes a criança que vinha esquálida, doentinha no colo da mãe, mas a doença dela era fome mesmo. Então tudo isso compadecia o coração de Bezerra.
Não porque naquele momento ele fosse um homem religioso, ele tinha tido sim formação católica, uma formação da família, né? Mas no decorrer da faculdade ele se desvencilhou um pouquinho da questão do catolicismo. Na época era meio comum, né? Essa coisa dos jovens estudantes, a maioria se dizia ateu. Fenômeno, aliás, infelizmente, que até hoje se observa, né, entre jovens universitários, naquela época também. Bezerra não se tornou propriamente ateu. Ele sempre teve fé em Deus e sempre teve certeza da existência da alma, mas ele já não sentia apreço pelos rituais e cerimônias católicas, se afastou nesse momento, mas o seu coração era de grande generosidade. E ali ele já atendia os pobres. Depois, com o tempo, a fama dele como um excelente médico correu e da periferia acabou atingindo o centro da cidade, e aí ele começou a ter pacientes também no seu consultório particular, pacientes que podiam pagar. Então ele era muito bem quisto. Em pouco tempo ele alcança uma condição de médico reconhecido, ganha o seu dinheiro dos pacientes particulares e uma boa parte ele gasta com os seus pacientes que não podiam pagar, porque não só ele não cobrava, como saíam muitas vezes com um dinheiro para comida, um dinheiro para roupa, um dinheiro para condução. Esse era o jovem Bezerra. Se casa por amor com uma moça chamada Maria Cândida, e com a Maria Cândida ele tem 2 filhinhos. E nesse tempo, ele já reconhecido pela população, já muito querido por todos, e até mesmo chamado na periferia de médico dos pobres, um título que ao longo da vida ele sempre disse que o honrava muito. Ele é convidado para ser político, e a esposa jovem, né, sonhadora, incentivam. Ele vai, mais por ela do que por si mesmo, mas ele acaba então sendo eleito vereador, depois ele passa a ser também presidente da Câmara, ele vai ser deputado federal e ele tem uma carreira política bastante destacada. Como político ele se mostra um homem à frente do seu tempo. Imagine que numa época, isso em 1865, por volta disso, quer dizer, há século e meio atrás, mas ele já se preocupava com questões ambientais, ele já queria estabelecer regras para o desmatamento das encostas nos morros cariocas, ele já se preocupava com a devastação da floresta da Tijuca, que o povo cortava para poder fazer carvão, e ele já dizia que isso era um problema, porque da floresta da Tijuca vinha a água da cidade, né? Ele já falava que a floresta, a evaporação das árvores formavam as chuvas que no verão refrescavam a cidade. Olha a visão ecológica que ele já tinha. A gente fala de ecologia hoje em dia, há 20 anos, 30 anos no máximo, há um século e meio, ele já tinha essas preocupações. Era um abolicionista apaixonado, porque naquele momento ainda tínhamos escravos no Brasil, mas ele era membro do movimento abolicionista, dedicado a essa causa. Naquela época, ele já dizia que os empregados domésticos tinham que ter direitos trabalhistas. Naquela época, ele já falava a respeito da problemática da seca no Nordeste, porque ele tendo vindo de lá, ele sabia muito bem o flagelo que a seca provocava, os desdobramentos, a miséria do povo. Então ele já tinha ideias práticas, chegou até a escrever um manual sobre como resolver, solucionar os problemas relativos à seca. Era um homem de grande valor. Muitos o estimavam e, obviamente, muitos o invejavam, e principalmente dentro da política, ele era bastante atacado por inimigos políticos. Imaginem os senhores que naquela época ele denunciava a corrupção dentro da política. Pois é, né? Ainda bem que hoje a gente resolveu esse problema. Então, naquela época, ele já denunciava os problemas de corrupção, já achava que tinha que ter uma descentralização do governo federal, que as cidades tinham que ter mais poder.
né, para fazer as leis, para fazê-las executar. Quer dizer, algo que até hoje nós não alcançamos, era uma visão que ele já tinha, mas obviamente ele era atacado por inimigos políticos porque ele feria certos interesses. E assim a vida de Bezerra está muito bem, casado com a esposa que ele ama, tinha 2 filhinhos pequenos, era um político em ascensão, era um médico reconhecido, um homem amado pelos amigos e pelas outras pessoas todas, admirado por todo mundo, até pelos seus opositores, porque era uma pessoa de grande caráter e muita doçura, até que lhe vem a primeira provação. O falecimento da esposa, o deixando com os 2 filhinhos pequenos. O Bezerra ficou muito abatido. Ele estava afastado dos ensinamentos da sua igreja que ele aprendeu desde criança. Tinha Deus no coração, mas estava afastado da religiosidade. Ele ficou muito abatido. Se desgostou da política, que por sinal era mais pela esposa que ele praticava do que por si mesmo. Foi desgostando das coisas, se afastou, mas aí ele encontrou na Bíblia, na leitura da Bíblia, o amparo para ele poder se melhorar. E assim ele foi resgatando um pouquinho, e por essa época, lá na Europa, na França, um tal homem com o pseudônimo Allan Kardec, um professor também muito proeminente, tinha dado as bases de uma doutrina muito diferente, a doutrina espírita. Adolfo Bezerra de Menezes aqui não, queria ter muito contato com isso. Esses ensinamentos da doutrina espírita chegavam pouco a pouco ao Brasil, os primeiros livros de Kardec traduzidos. Ele não queria muito contato com isso não, Ele estava bem, ele tinha, vamos dizer assim, se reconectado com a religiosidade dele um pouquinho, não voltado a frequentar a igreja, mas se reconectado com o sentimento religioso através da leitura da Bíblia, estava se restabelecendo do falecimento da esposa, mas um belo dia, um amigo lhe deu um exemplar do Livro dos Espíritos. Ele estava para pegar a condução que ia levá-lo do seu trabalho para casa, e era um trecho longo de bonde, e ele foi com aquele livro na mão. E aí, com aquele livro na mão, ele pensou: bom, não há de fazer mal ler um livro, Então, não hei de ir para o inferno por ler um livro. Pegou o Livro dos Espíritos e começou a folheá-lo. E tão absorto naquela leitura ele ficou que ele quase perdeu a descida do bonde. Aquilo era muito estranho para Bezerra de Menezes, porque tudo que ele lia ali no Livro dos Espíritos eram coisas que ele nunca tinha ouvido falar, nunca tinha aprendido em lugar nenhum. Porém, eram coisas tão simples de ele entender, eram coisas que para ele eram novas, mas não era novo. Estava dentro dele, fazia eco nos seus sentimentos. E assim, com isso e com outros eventos que foram se passando na vida dele, uma doença que ele teve, que foi curada através de um médium, ele foi cada vez mais se apegando e se entendendo com a doutrina espírita. Por essa época também ele já estava casado em segundas núpcias, com uma meia-irmã da sua esposa falecida. Em segundas núpcias ele se casou com Dona Cândida Augusta. Que fique registrado que a esposa, essa segunda esposa de Bezerra de Menezes, com quem ele viria a ter mais 7 filhos, 2 do primeiro casamento, mais 7 com a segunda esposa, Dona Dodoca, como ela era chamada, ele teve uma vida muito frutífera no quesito da caridade, da criação dos filhos, com os mais elevados preceitos do amor cristão, porque ela lhe secundava dignamente em amor, caridade e generosidade. Então ela teria sido e foi a grande companheira dele em toda a sua vida, e ela esteve com ele até quando ele desencarnou. E ela acreditava no mesmo em que ele acreditava, e ela era generosa e caridosa, e junto com ele eles fizeram coisas maravilhosas. Mas aí esse homem
que agora era espírita, que agora era dedicado à causa do espiritismo, vai percebendo que ele tem uma ligação muito profunda com a figura de Jesus Cristo e igualmente profunda com a figura de Maria Santíssima. Essa ligação de Bezerra de Menezes com Jesus e com Maria é tal que ele mesmo não consegue entender tanta intimidade, tanta proximidade. Ele não entende. Mas então nós vamos voltar no tempo, lá atrás, na época de Jesus, e vamos voltar a falar daquele cobrador de impostos que eu falei no começo. Lembra? Zaqueu? Zaqueu era um homem comum, lá dos tempos de Jesus. Vamos deixar o Bezerrinha aqui, no século XIX. Vamos voltar a 2000 anos no tempo de Jesus. Vamos encontrar na cidade de Jericó esse homem Zaqueu, cobrador de impostos, malquisto pelos judeus. Ele era judeu, mas o povo judeu não gostava dos cobradores de impostos, tinham ressentimento com eles, porque afinal de contas eles cobravam impostos dos judeus para dar aos romanos, que Roma dominava ali a situação, né? Roma era o invasor, o dominador, e eles eram, judeus que trabalhavam para Roma. Não era bem visto, não. Os doutores da lei, os fariseus, achavam que eles eram gente da ralé. E esse Zaqueu, apesar de todo esse sentimento antagônico do povo com ele, era um homem de bom coração. Zaqueu era um homem baixinho. Zaqueu era um homem que tinha, acho que, uma autoestima meio baixa até então, por causa da sua estatura, porque ele não era bem visto, ele era meio isolado, meio pária da sociedade judaica. Mas ele era um homem bom. Quando ele cobrava indevidamente, ele restituía o quádruplo, enquanto a lei determinava que devia se restituir o dobro. Mas ele sempre procurava restituir o quádruplo, 4 vezes, quando ele causava algum erro ali na cobrança. Ele era um homem que ajudava os necessitados. Ele era um homem que tinha muita piedade por um cego que andava ali pela cidade, chamado Bartimeu, a esmolar. E esse cego de nascença, o Bartimeu, ele não era ajudado pelos doutores da lei, pelos fariseus, pelos dirigentes dos templos, não era ajudado, porque as pessoas diziam que se ele era cego de nascença, provavelmente ele estava pagando algum tipo de castigo, algum tipo de pecado que os pais dele ou ele haviam cometido. Então ele era considerado alguém à parte da misericórdia de Deus. Ficava lá. E ele tinha muita dó, desse Bartimeu. Ele meio que tinha empatia pela situação do Bartimeu, que assim como ele era bem relegado pelo seu povo. E ele ajudava, um ao outro, tinha um bom coração, o pobre do Zaqueu. E aí ele ouve falar que estava para chegar em Jericó um homem que andava pela região, arrastando multidões atrás dele. Diziam que esse homem inquietava e desgostava os doutores da lei. Já ele simpatizou, Aqueles doutores da lei arrogantes lá, parece que não gostavam muito desse tal homem. Parece que esse tal homem arrastava multidões atrás de si, porque curava os doentes, expulsava os demônios. Ele ficou curioso. Mais curioso ainda ele ficou, porque dizem que esse tal homem, chamado Jesus, tinha discípulos, e um desses discípulos era um ex-cobrador de impostos que ele conhecia, o Mateus. Ele falou: olha, mas então acho que ele não tem preconceito com cobrador de impostos. Por tudo isso ele estava muito interessado em conhecer esse Jesus. Quando Jesus chega na sua cidade, na cidade de Jericó, Jesus cura o cego de nascença Bartimeu, e essa notícia chega aos ouvidos do Zaqueu. Aí que Zaqueu ficou impressionado de vez. Ele falou: preciso ver esse homem. Mas o povo todo já estava se amontoando para vê-lo passar, e ele era tão baixinho. Como ele ia fazer? Saiu correndo na frente, encontrou uma árvore alta chamada sicômoro e tratou de subir na árvore. Ele queria ver o homem passar, o tal Jesus. Quando Jesus se aproxima, qual não foi a surpresa de Zaqueu? Que Jesus para
cômoro, olha para cima e diz: Zaqueu, desce rápido daí, que hoje vou me hospedar na tua casa. O homem desabou da árvore, caiu que nem fruta madura, saiu correndo e todo ansioso e feliz a receber Jesus. Quando ele recebe Jesus, ele se encontra com o significado da sua existência. Nada mais daquilo importava, nem o desrespeito e o desdém dos judeus, nem a sua condição de homem de autoestima baixa, nem nada mais era importante. Importante eram só os ensinamentos de Jesus, a luz, a alegria que ele trouxe. Jesus ensinava um jeito diferente de amar, ensinava um jeito diferente de ver Deus, de entender Deus. E ele percebe que a caridade que ele praticava era pouco, ele precisava fazer mais, que todo o dinheiro que ele tinha angariado como um rico chefe de cobradores de impostos era um dinheiro que ele tinha angariado para servir a quem necessitasse. Jesus se vai da casa de Zaqueu, mas nunca sai do coração de Zaqueu. Zaqueu transforma a sua casa num posto de acolhimento a todos os necessitados. Ali ele recebe viúvas, desoladas, pessoas doentes, pessoas com deficiências físicas, pobre de todo tipo. O dinheiro que ele ganhou, agora ele tinha alegria em distribuir e transformar em bênçãos e bens para todos. A casa dele vira uma verdadeira casa de benefícios aos necessitados. E assim Zaqueu passa a sempre estar vinculado, ligado a Jesus, aos seus discípulos. Depois da morte de Jesus, ao qual como discípulo ele também sentiu muito, ele começa a estar próximo dos discípulos, andar com eles cada vez mais. Nesse momento ele já tinha abandonado totalmente lá atrás a vida de cobradores de impostos, e ele já andava com os discípulos. Na espiritualidade ele seria conhecido como o 13º discípulo do Cristo, e dão a ele um nome, o nome de Matias, em homenagem ao Mateus, que também era cobrador de impostos. Ele, Zaqueu, agora seria chamado Matias, meio que ele ocupa o lugar que foi de Judas Iscariotes. Como a gente sabe, Judas Iscariotes se suicidou após a crucificação de Jesus, então ele meio que ocupa esse lugar, e junto aos apóstolos ele vai em socorro aos necessitados, ele atende a todos. E é nessa época que ele vem a conhecer a segunda figura que nunca mais se separou do seu coração. Um belo dia, vinda de terras mais distantes, pelo caminho tendo vindo ajudado, socorrido a muitas pessoas, chega para orientar e estar junto dos discípulos uma bela senhora, Maria, mãe de Jesus. Quando Zaqueu é apresentado a ela, que agora ele já se chamava Matias, ele fica absolutamente encantado pela beleza, pela doçura, pela bondade. E quando ele vai aos seus pés se ajoelhar em reconhecimento, é ela quem lhe beija as mãos em agradecimento, dizendo a ele que ela sabia que um dia ele tinha acolhido o seu amado filho em sua casa, e ela lhe agradece. Ele é tomado de intensa felicidade. O seu coração, a sua alma já não lhe pertenciam. Ele era de Maria, ele era de Jesus. Imbuído desse sentimento de amor, assim como outros discípulos, ele sai pelo mundo ensinando o Evangelho de Jesus, a Boa Nova de Jesus. Ele vai parar num país muito distante, na África, chamado Etiópia. Lá ele funda uma casa de benefício para assistir tantos necessitados. Mas como a gente sabe, o bem nessa terra sempre é perseguido pela inveja do mal. E diante de uma intriga feita com o rei da Etiópia e a perversidade de outros, a casa de benefícios é incendiada. Para socorrer as pessoas, os órfãos que ali dentro estavam, ele entra e também é consumido pelas chamas. Assim ele desencarna, mas desencarna com o olhar voltado ao céu.
É sabido que quando ele chega lá, é recebido pelo seu amado Jesus. Como trabalhador do Cristo, Zaqueu, agora de nome Matias, não fica na ociosidade, muito pelo contrário, trabalha no amor, na espiritualidade, e chega a hora dele reencarnar, para mais uma vez ele ser exemplo do amor de Jesus na terra. No século III, ele reencarna na pessoa de um romano chamado Quinto Varro. Esse romano logo se converte ao cristianismo e logo passa a atender os necessitados em nome da doutrina do Cristo. Por uma emboscada que foi perpetrada pelo próprio filho dele, um filho chamado Tassiano, esse nobre romano Quinto Varro, cristão, a reencarnação de Zaqueu Matias, morre. Então ele é assassinado pelo filho. No plano espiritual, ele pede a Jesus permissão para voltar logo para a terra. Ele não está feliz em desencarnar e deixar o seu filho Tassiano perdido na maldade, na obscuridade da sua alma. Ele quer resgatar o filho e ele recebe permissão. Ele volta. Agora ele é um menino que fica órfão aos 7 anos de idade e pelos caminhos do destino é adotado pelo Tassiano. Ele tem o nome de Quinto Celso agora então, e é o filho adotivo de Tassiano, o seu filho criminoso da vida anterior. Ao longo desse relacionamento e por conta de muitos acontecimentos na vida desse filho, o filho acaba sendo por ele convertido ao cristianismo, e os dois, como cristãos, passam a trabalhar em nome do amor. É bem verdade que esses também são vítimas da perseguição que os cristãos ainda sofriam naquela época e são queimados numa fogueira, morrem assassinados, queimados na fogueira. Mas ele, Quinto Celso, que tinha sido Quinto Varro, que tinha sido pai de Tassiano e agora era seu filho, e que converte esse filho ao cristianismo, desencarna louvando a Deus, porque então ele estava levando o filho junto consigo para as esferas de luz, para os braços do Mestre Jesus. Feliz e contente, ele continua a trabalhar, mas a terra sempre precisa dos lumiares de Jesus, da luz dos grandes espíritos, e é no século VI que reencarna de novo Zaqueu, que foi Matias, que foi Quinto Varro, que foi Quinto Celso. Agora ele é irmão Parmênio, nos arredores de Roma, mais uma vez, a casa de benefícios, a assistência aos miseráveis, às viúvas daqueles homens que morriam na guerra, aos órfãos, aos necessitados, aos estropiados de toda sorte. Atendendo a esses, ele chama a atenção de uma nobre senhora, uma patrícia romana. Essa nobre senhora tinha um filho doentinho, que já tinha levado em todos os médicos e ninguém resolvia. Ela ouve falar do irmão Parmênio, das curas em nome daquele Jesus que Roma não aprovava. O marido, um imponente romano, diz a ela que não, mas ela aproveita quando ele sai para guerrear, pega o filho nos braços e vai até o irmão Parmênio. Chegando lá, não só o filho é curado, como também ela se toma de encantamento por aquela missão de amor e passa a trabalhar ali. O marido volta antes do esperado da guerra e, com a cabeça cheia de veneno, a partir de uma empregada leviana e de uma cunhada invejosa, ele vai atrás da esposa, mortificado de ciúme. Chega lá, manda pôr fogo em tudo. Irmão Parmênio morre junto com os seus assistidos, mais uma vez, nas chamas da casa de benefício. Desencarna de novo. Passam-se os séculos, nós vamos lá para o século XIII, São Francisco de Assis, o exemplificador do amor do Cristo na terra. O doce Francisco de Assis tinha a sua congregação de freios dedicados à caridade e ao amor. Entre eles, um frei se destacava, Frei Gil,
Dizia-se que era a alma mais doce depois do próprio Francisco de Assis. Quem era Frei Gil? Zaqueu, Matias, Quinto Varro, Quinto Celso, irmão Parmênio, o espírito eternamente vinculado ao amor de Jesus e sua causa. E Frei Gil trabalha mais uma vez em nome do amor. E assim os séculos se passam. Esse espírito, na espiritualidade, um grande trabalhador, um belo dia, no começo do século XIX, ele é chamado por ninguém mais do que Ismael. Ismael, um colaborador direto de Jesus, responsável pelos destinos de um país que eles chamavam de a Terra do Cruzeiro, um país chamado Brasil. Ismael, o anjo tutelar do Brasil, preposto direto de Jesus, chama esse espírito tão doce, que tinha sido Frei Gil e Quinto Varro, Quinto Celso, irmão Parmênio, Matias, Zaqueu, e fala para ele: tem uma missão para você. A sua missão é porque neste século XIX, um grande acontecimento alcançará a Terra. A promessa de Cristo de enviar o Consolador prometido irá realmente acontecer. O espiritismo cristão, que aparecerá na França, mas que evoluirá e se desenvolverá aqui no Brasil, na Terra do Cruzeiro. Nós precisamos que você vá e que você dê a conhecer essa doutrina abençoada ao povo brasileiro e continue a exemplificar o amor de Jesus. Ofereceu isso a ele. Ele se ajoelha aos pés de Ismael, chorando de felicidade, e aceita a missão. E é assim que no dia 29 de agosto de 1831 nasce Adolfo Bezerra de Menezes. Zaqueu, Matias, Quinto Varro, Quinto Celso, irmão Parmênio, Frei Gil, tantas roupagens carnais, o mesmo amor, o mesmo homem que se fez novamente homem, comum, para dizer para nós que é possível uma pessoa ser um servo dileto de Jesus, um multiplicador do seu amor. Não há privilegiados na criação divina, tampouco Adolfo de Bezerra de Menezes foi um privilegiado, mas ele foi quem foi, por conta de todo esse caminho de amor que ele fez, porque um dia, lá atrás, o seu coração sedento de amor das pessoas ao seu redor que não lhe davam, o seu coração que era generoso, mas não sabia bem como fazer, aquele homenzinho Zaqueu, um dia, ele abriu as portas da sua casa para Jesus, ele abriu as portas da sua casa, ele abriu a sua alma para Jesus. E Jesus o transformou, e o veio transformando e burilando ao longo da vida. Ele recebe uma missão imensa nas mãos: edificar o espiritismo no Brasil, porque o Brasil viria a ser a pátria espírita de mais relevância no mundo. O Brasil viria a ser a pátria do Evangelho daqui, do nosso país, há de se espalhar por todo o planeta a lição evangélica que um dia há de renovar a face da Terra, de transformar um planeta de gente sofredora e ignorante num planeta de espíritos libertos da maldade, desejosos do amor do Cristo e operários do bem. Ele tinha que iniciar essa obra, mas como ele faria isso? Porque naquele momento no Brasil, a igreja romana, católica, tradicional, era a única que tinha autorização para exercer a religiosidade do povo, afinal era a religião oficial do país naquele momento. Como fazer isso se o espiritismo, quando surge na Europa e depois quando surge no Brasil, por muitos era visto como coisa demoníaca ou coisas de lunático? Como fazer?
Antes de Bezerra de Menezes então ser espírita, ele tinha que ser o homem que ele foi. O homem trabalhador, inteligente, sábio, sensível, amoroso, dedicado, generoso, admirado por todos. Quando Bezerra de Menezes, em 1886, se declara publicamente espírita, mesmo aqueles que eram contra o espiritismo não podiam ser contra Bezerra de Menezes. Afinal de contas, não era ele o político honesto e de caráter irrefutável? Não era ele o médico dos pobres que atendia uma legião de necessitados? Não era ele de quais se contavam aqueles casos maravilhosos? Não era ele aquele homem impoluto que, apesar da sua grande capacidade e competência médica, e como administrador, e como político, e como jornalista, não enriqueceu, porque o dinheiro para ele não era fim, era meio? E com o seu dinheiro ele sustentava com simplicidade, apenas com o necessário, a sua família, ensinando o amor a Deus, ensinando a se desapegar dos bens materiais, e ajudava tantos quanto necessitassem. Não era ele amado e reconhecido por pobres e ricos em todos os lugares? Até os adversários tinham que baixar a cabeça e se render a ele. Não era esse homem que se dizia espírita publicamente? Era ele, Adolfo Bezerra de Menezes, um nome honrado, um nome pronunciado com doçura e com lágrimas por quantas mães e pais com seus filhinhos pobres no colo. Era ele que, se não tinha um dinheiro para dar, porque por vezes ele não tinha, ele dava do seu tempo, um olhar, um abraço. Era aquele homem de tantas histórias que nos fundos da farmácia Cordeiro, lá na periferia do Rio de Janeiro, atendia filas intermináveis de sofredores, que um dia tira o seu único bem, seu único tesouro, o anel de formatura do dedo, e põe no bolso de um pai de família que tinha perdido a esposa e se lamentava por não ter um dinheiro para enterrá-la. Ele tira o anel, bota no bolso do homem e fala: vai, meu filho. Era ele que o dinheiro que estava reservado para a esposa poder comprar a comida do dia para a família, vê-se diante de uma mãe cuja criança desfalecia por pura carência em seus braços. Ele tira esse dinheiro que era para a sua família e dá a ela. Era ele que um dia, abraçando um homem que veio lhe pedir alguma ajuda, pois ele estava desempregado, os filhos passando fome, foi ele que abraçou esse homem e falou: olha, meu irmão, eu não tenho dinheiro para lhe dar, mas me dê cá um abraço, em nome de Maria Santíssima. E deu esse abraço nesse homem, e esse homem foi para casa, e como ele tinha orientado, abraçou cada filho, e os filhos dormiram saciados, como se tivessem comido. E na manhã seguinte esse homem sai a procurar emprego, encontra emprego e a vida se transforma. Esse era Bezerra de Menezes, que do mesmo jeito que atendia as pessoas encarnadas, atendia docemente aos espíritos desencarnados. Em sessões de desobsessão, espíritos arraigados, empedernidos no mal, diante de uma prece doce que ele pedia licença para lhes ofertar, se rendiam, diziam assim: um homem que reza como você só pode falar em nome de Deus, e se convertiam e abandonavam os seus desejos de vingança. Esse era Bezerra de Menezes, o cidadão, o pai de família, o político, o jornalista, o médico, o exemplo de amor, o exemplo de ser humano que todos amavam. Não, esse espiritismo não podia ser coisa muito errada então. Acho que esse espiritismo não era então coisa do demônio, não podia ser. Não, se esse homem se declara espírita, por isso ele precisou reencarnar. Por isso ele precisou passar pelas provações que passou, a morte da esposa, a perda de 3 filhinhos amados, a vida singela e pobre, as lutas,
as quais ele empreendeu em nome do bem. Ele precisava passar por isso, porque ele tinha débitos perante a misericórdia divina? Não, porque ele precisava dar exemplo de fé, exemplo de amor, exemplo de resignação à vontade de Deus, exemplo de paz, que falasse em nome da doutrina dos Espíritos, o cristianismo redivivo, para que todos nós pudéssemos estar aqui hoje. Para que todos nós pudéssemos estar aqui. Porque Bezerra de Menezes foi em todas essas vidas, esse dedicado apóstolo do amor. Porque ele foi como Bezerra de Menezes, o médico doce e generoso, o amigo de todos, aquele que até mesmo na hora da sua morte rendeu graças a Deus, não pediu para não sofrer. Ele, que em 1900 é acometido de uma convulsão cerebral e fica paralisado na cama, só mexendo os lúcidos olhos verdes, ele que vê durante 3 meses que ele ficou nessa condição, ele vê passar uma procissão de gente, rico, pobre, gente importante, gente miserável, todo mundo dia e noite ao lado da sua cama e se sentar ali. Ele que vê sua família, que sabe que sua família, sem o seu trabalho, porque não tinham nunca armazenado dinheiro e fortuna, que podia passar uma certa necessidade e que não passa, porque cada um que vinha visitá-lo punha de uma moeda há muitas notas embaixo do seu travesseiro para que a família pudesse ser sustentada pelo amor que ele plantou. E ele ali paralisado só podia lamentar aquelas criaturas que muitas vezes ainda vinham buscar uma força junto dele e ele não tinha o que dar. Então ele fazia uma prece aos céus. No dia do seu desencarne, por misericórdia da mãe de Nazaré, ele emite palavras, e nessas palavras ele diz: Senhor, eu não peço para não sofrer, eu peço para aproveitar o sofrimento, e peço à Mãe Santíssima que socorra esses pobrezinhos e esses doentes. E eu louvo a Deus e louvo a Jesus, e fecho os olhos da carne para brilhar novamente no céu. Bezerra de Menezes é o pai dos espíritas no Brasil. Ele que nos abriu aquela porta para que aqui hoje nós viéssemos, para esclarecer o nosso espírito, para fortalecer-nos nas nossas lutas, para curar as nossas dores tantas e tantas e tantas vezes. E ainda agora, nesse momento, porque foi da vontade do Cristo que ele tivesse extensa legião de colaboradores, para que ele pudesse estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e não tem dúvida de que aqui eles estão, para nos dar um passe de amor, para nos curar, para nos aliviar das nossas dificuldades. Ele ainda junto de nós, não que ele precisasse, pois lhe foi ofertado pela Mãe Santíssima um lugar nas esferas elevadas, junto aos espíritos mais luminosos, mas humildemente ele pediu a ela que não, que o deixasse aqui, nas esferas próximas à terra, junto dos seus pobres, dos seus doentes, que somos todos nós. É quase possível nos sentirmos naquela extensa fila de doentes à porta do seu consultóriozinho humilde nos fundos da farmácia. Mas ali, ao ouvir o nosso Bezerra dizer que entre o que está na próxima vez, para sermos atendidos e não termos que pagar nada, porque ele não cobrava. Mas apesar disso, hoje nós queremos pagar. Como vamos pagar a Bezerra? Vamos depositar em suas mãos luminosas o saldo do amor que nós um dia havemos de praticar, pelo exemplo que ele nos deu. Que nós possamos aprender com o nosso Bezerra de Menezes,
como Ele abriu as portas da sua casa e do seu coração ao Cristo, que nós também possamos abrir. E o bem que nós fizermos, nós tributamos as mãos generosas do nosso pai do Espiritismo, do nosso Kardec brasileiro, do médico dos pobres, do homem Adolfo Bezerra de Menezes. Muito obrigada, meu irmão, muito obrigada e que Deus seja louvado. Então, depois dessa linda palestra, bastante conhecimento, né, sobre o Dr. Bezerra de Menezes, nós vamos então fazer a prece do encerramento do nosso Evangelho da Tarde. Garanto para vocês, todos receberam com muito honra. Vamos ter sempre essa certeza, minha gente. Vamos estar sempre com a luz, sentindo a presença sempre do Mestre Jesus. Dr. Bezerra de Menezes está sempre presente com todos nós. Dr. Bezerra de Menezes, onde o Senhor estiver, muito obrigado. Nós agradecemos o Senhor de coração. E vamos aplaudir Dr. Bezerra de Menezes. Obrigado. E agora, uma prece de Francisco de Assis. Possamos levar para o nosso lar, para os nossos familiares, por todos aqueles que nos cercam, que na próxima segunda-feira possamos novamente estar aqui, reunidos em Teu nome. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos na paz do Senhor até segunda-feira. Muito